que habita em Sião. Exaltado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Verdadeiramente, ó Deus, tu és o Rei que domina sobre terra, céu e mar. Todas as coisas estão sob o teu controle, ó Deus. O Senhor domina, o Senhor que determinou todas as coisas, conhece tudo o que acontecerá. Por isso, ó Deus, podemos nos alegrar na tua vontade decretiva, na tua vontade soberana, na tua vontade santa, na tua vontade justa, porque o Senhor não erra, o Senhor é justo em todos os seus atos, e assim nos maravilhamos, ó Deus, quando trazemos à nossa memória as suas grandes obras, e mais ainda, quando trazemos à nossa memória quem tu és, ó Deus, quando trazemos à nossa memória os seus atributos, ó Deus, o teu amor, a tua graça, a tua fidelidade, Senhor. Nos prostramos diante de ti, Senhor, para te adorar na beleza da tua santidade, e invocamos o teu santo nome nessa noite, ó Deus, para que o Senhor se faça presente no nosso meio, para receber o nosso louvor que prestaremos a ti, não por meio das nossas obras, mas por meio das obras de Cristo é que nos apresentamos a ti, Senhor. Por causa dos méritos de Cristo na cruz é que podemos nos achegar, ó Deus, em tua presença, em adoração, e termos a certeza de que o Senhor receberá o nosso louvor, de que o Senhor ouvirá as nossas orações, e de que o Senhor falará aos nossos corações por meio da tua santa palavra. Então, Senhor, recebe nessa noite a nossa adoração, que tudo que façamos aqui, Senhor, exalte o teu nome e traga salvação nessa noite, para a glória de Cristo Jesus. Amém. Vamos cantar o hino de número 14, convidar o presbítero Gelson, ele estará conduzindo a igreja nesse cântico. Vamos cantar com toda a alegria do nosso coração, meus irmãos. Vamos nós louvar a Deus, vamos
Livro dos Salmos, capítulo 15. O cidadão dos céus. Salmos 15. Meus irmãos, vamos fazer a leitura da seguinte forma. Eu lerei o versículo 1, os irmãos lerão o versículo 2. Eu repito o versículo 1, os irmãos lerão o versículo 3, e assim sucessivamente, tá bom? Vai dar uma compreensão melhor do texto. Salmo 15. Mesmo assentados. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo, e quem há de morar no teu santo monte? Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo, e quem há de morar no teu santo monte? Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo, e quem há de morar no teu santo monte? Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo, e quem há de morar no teu santo monte? Que Deus abençoe a sua palavra. Esse é o momento da confissão dos nossos pecados. Eu peço aos irmãos que curvem a sua cabeça e aí no seu lugar façam uma oração de confissão em silêncio entre você e Deus. E logo em seguida eu vou quebrar o silêncio fazendo a oração audível. Soberano Senhor, nosso Deus, Deus de Isaac, Deus de Abraão, Deus de Jacó, aqui estamos, Senhor, nesse domingo, final do dia, reunidos, Senhor, com o objetivo maior de glorificar e exaltar o Teu santo e excelso nome. E nesse momento, Senhor, aqui estamos com os nossos pensamentos voltados para o Teu altar, para confessar os nossos pecados, Senhor, que temos cometido contra Ti. Olha, o Senhor olhou dos céus abaixo e não viu um justo, nenhum sequer. E a Tua palavra diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E é nessa condição de pecadores, Senhor, que nós estamos aqui diante de Ti, Te pedindo, Senhor, Te implorando que tenha misericórdia de nós. Fende o céu, Senhor, como diz Isaías, e olha para nós e vem até nós, Senhor, com a Tua graça e a Tua misericórdia, porque nós somos pecadores, pecamos por palavras, por atos, por pensamentos, e até involuntariamente, Senhor, porque a natureza do pecado está dentro de nós. Ó, Senhor, e tem pecados que não são fáceis da gente abandonar, e precisamos da Tua graça e da Tua misericórdia, que o Senhor nos acompanhe, nos dê força, nos encoraje, Senhor, para abandonar aqueles que nós temos mais dificuldades, ó Deus. Ouve a oração do Teu povo nesse momento, Senhor. Ouve a oração do Teu povo e perdoa, Senhor, os pecados. Fica conosco durante esse culto. Na hora da Santa Ceia, Senhor, quando todos nós iremos comparecer diante de Ti, que nós venhamos a comparecer com as mãos e o coração limpo e puro, Senhor, como o Senhor realmente requer. Que nós não venhamos participar da ceia de forma inconveniente, porque nós sabemos, Senhor, que o Senhor não se agrada e o preço de participar da ceia de forma inconveniente é muito caro, ó Deus. Fica conosco nessa noite, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor, aquele que morreu e que deu sua vida por nós. É em nome dele que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Vamos cantar o hino de número 39, Exaltação e Louvor, com o presbítero Gelson.
Dó. Ouvinte crentes, dá louvor ao grande Jesus, que para nossa redenção morreu na amarga cruz. Seu sangue derramou, de tudo me lavou, mais alvo do que a neve me tornou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Ó, vinde unir-vos a Jesus na luta contra o mal, e com o grande Salvador em marcha triunfal, a todos proclamar que seu amor sem par o fez na cruz seu sangue derramar. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. O chefe da milícia é Jesus, meu Salvador, o Rei dos Reis, o Redentor eterno e bom Senhor. A tudo vencerá, vitória nos dará, e a glória eterna aos seus conduzirá. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Convido a amada igreja a se colocar de pé. Salmos capítulo 24. O capítulo todo leremos juntos. Salmo aqui que retrata a ascensão de Cristo Jesus. Davi já estava profetizando a ascensão de Cristo Jesus depois de ressurreto. Juntos, irmãos, de uma só voz. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes as estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, e não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-os, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém. E é esse Rei que iremos devolver os nossos dízimos e ofertas e os nossos cânticos. Neste momento, eu passo a palavra para o grupo de música da igreja, que entoará 2 cânticos. E no primeiro cântico,
Os irmãos que vieram preparados podem devolver. Boa noite, irmãos. Vamos juntos cantar 2 cânticos nesse momento, em louvor e exaltação ao nosso Deus. E como o presbítero já falou, nesse primeiro cântico os irmãos podem devolver seus dízimos e ofertas. Cantemos juntos, irmãos. Poder e reis, e é na
Firmado em tua casa.
assentar, irmãos. Peço ao presbítero Gelson que faça uma oração, agradecendo a Deus pelos dízimos e as ofertas. Bendito Senhor, agradecemos ao Pai por esse momento de cânticos, ó Deus, de adoração ao Teu nome, pela oportunidade de estarmos, ó Deus, prestando culto ao Senhor. Também agradecemos a Ti, ó Pai, pelos irmãos que puderam nessa noite contribuir, ó Deus, em prol da Tua causa, da obra do Senhor, aqui neste local, ó Deus. Nós bendizemos o Teu nome, porque o Senhor tem sido um Deus providencial nas nossas vidas, tem abençoado a Tua igreja de forma maravilhosa. Por isso, ó Deus, nós glorificamos o Teu nome, por todas as bênçãos que o Senhor nos tem concedido. Abençoa todos os irmãos que puderam trazer os seus dízimos, as suas ofertas, enfim, toda a Tua igreja que tem estado atenta a esse preceito, a essa recomendação da palavra do Senhor. Nós oramos ao Senhor agradecidos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Saúdo com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, abramos nossas Bíblias no Evangelho segundo João, capítulo 14. Evangelho segundo João, capítulo 14. Eu lerei e os irmãos acompanharão essa leitura do versículo 1 ao versículo 6. Evangelho segundo o apóstolo João, capítulo 14, de 1 a 6. Assim nos diz a palavra do Senhor. Jesus conforta os discípulos. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que Deus abençoe a sua bendita palavra lida. Vamos ter nesse momento a oração por iluminação. Senhor Deus, louvado seja o Teu nome. Aqui estamos neste momento, ó Deus, em ouvir a Tua palavra. Neste momento, Senhor, colocamos diante de Ti a vida do pastor Edivaldo. Que o Senhor possa falar profundamente ao seu coração e a nós também que vamos ouvir neste momento. Tenha compaixão de cada um de nós. Abra nossas mentes, os nossos corações e que nós possamos, ó Deus, estar atento ao que o Senhor tem a nos dizer neste momento. Essa certeza, essa convicção, que a Tua palavra é a verdade, como diz o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cremos no Teu poder, através da Tua palavra, que é transformadora, que é refrigério para a nossa alma. Obrigado por tudo, abençoa-nos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 20, versículo 16.
Êxodo 20, versículo 16. Os irmãos têm um pouco de paciência com minha voz, porque ainda estou afônico, né? Essa renite é uma crise alérgica que eu estou tendo. Uma renite que sempre vai e volta, né? Já faz um tempo que eu tive essa crise e agora estou com ela novamente. Êxodo 20, versículo 16. Vamos ler juntos? Diz assim a palavra do Senhor: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Amém. Que o Senhor, o Santo Espírito, possa usar essas palavras inspiradas e falar aos nossos corações através da pregação nessa noite, em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, a mentira ganhou um nome mais chique e mais sofisticado em nossos dias. Nós conhecemos hoje a mentira por duas palavrinhas, né? Em inglês, fake news. É uma expressão da língua inglesa que significa notícia falsa, enganosa, notícia mentirosa. De fato, nós vivemos na era das fake news, das informações manipuladas, das informações distorcidas. E um dos veículos que tem propagado essas fake news são os grandes telejornais, os youtubers, os conteudistas, quando eles manipulam a informação ou manipulam as notícias, distorcendo a verdade em prol do sensacionalismo, ou em prol dos views, das visualizações, dos likes. Meus irmãos, vivemos dias difíceis, mas já há muitos anos nós percebemos, irmãos, como a nossa sociedade, ela está mergulhada na mentira. Em 1994, 2 proprietários de uma escola infantil em São Paulo foram acusados pelos pais de uma das crianças que ali estudavam, de que o seu filho tinha sido molestado sexualmente na escola, com a conivência dos proprietários e com o envolvimento do motorista da escola. O delegado do caso acolheu imediatamente a denúncia como sendo um fato. E, é claro, a mídia fez um estardalhaço com a reputação desses proprietários, colocando eles como monstros que deveriam ser punidos de maneira exemplar e rapidamente. O que aconteceu foi que os vizinhos ali da escola, eles vandalizaram aquela instituição, roubaram os móveis, os equipamentos. Depois de uma acurada investigação, porque os proprietários eles foram presos, esses proprietários, depois de algum tempo, foram absolvidos. A própria denúncia inicial havia sido tinha sido comprovada como sendo falsa. A escola estava toda destruída. A reputação dos proprietários destruída. Os professores também estavam arruinados, perderam seus empregos, e também a própria reputação, porque eles trabalhavam lá, foram acusados. Então, os proprietários entraram na justiça para serem indenizados. Mas, meus irmãos, não seria o dinheiro que traria a restauração para tudo aquilo que eles passaram. Veja, tanto o delegado, como a imprensa sensacionalista, como os vizinhos,
que vandalizaram a escola, tantos os outros que estavam envolvidos no massacre da reputação desses proprietários, eles quebraram o 9º mandamento. Meus queridos irmãos, nós estamos falando de algo muito sério. O cristão, ele tem compromisso com a verdade e não com a mentira. Fato que a nossa sociedade vive mergulhada na mentira, mas nós nadamos contra a maré. Nós vivemos numa contracultura, não aceitando o que a cultura tenta impor a nós. O puritano Thomas Brooks disse que nós conhecemos os metais pelo som que produzem e os homens por aquilo que falam. Veja, o que esse puritano falou foi o que Jesus também havia falado em Mateus 12:34. Jesus disse que a boca fala do que está cheio o coração. As palavras que saem da boca de um homem são uma expressão bem clara de quem ele é de fato. Meus irmãos, Deus, Ele se preocupa muito com as palavras que saem da nossa boca. Por isso, Ele nos deu o 9º mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Esse, então, é o tema do nosso sermão. A primeira coisa que nós vamos observar, como temos feito aqui em outros sermões, o que é que o 9º mandamento proíbe? Veja, é importante que a gente entenda aqui, em primeiro lugar, o contexto imediato desse mandamento. Temos que entender que esse mandamento, ele está caracterizado dentro de um contexto de tribunal. O que Deus condena mais especificamente no 9º mandamento é uma testemunha mentirosa. Alguém que testifica falsamente contra alguém acusado de um crime. Veja, você sabe como era o sistema jurídico do mundo antigo? Naquela época, os acusados de crimes tinham poucas proteções legais e eram considerados culpados até que provasse o contrário. Havia poucos padrões, irmãos, para apresentação de evidências e frequentemente o acusado nem podia se defender. Muitas cortes condenavam com base em uma única testemunha, o que, evidentemente, abria um espaço ali para vários abusos jurídicos contra aquela pessoa que estava sendo acusada. Só que quando você olha para o sistema que Deus estabeleceu em Israel, você observa que era diferente do sistema daquele contexto que Israel vivia. Deus, Ele instituiu o 9º mandamento para combater justamente essas injustiças. Sabemos que naquela época não tinham provas científicas, técnicas, não é como temos hoje, provas técnicas como impressão digital, DNA, exames de balística. Mas veja, o testemunho de alguém naquela época tinha um peso enorme. Determinava a vida ou a morte de um réu. E em Israel, Deus providenciou um sistema mais justo do que o mundo antigo possuía naquela época. Um acusado era julgado por um júri de anciãos e precisavam existir pelo menos 2 testemunhas para confirmar a acusação. Enquanto, no contexto geral, só uma testemunha para condenar o acusado, mas no sistema que Deus estabeleceu, era necessário 2 testemunhas para confirmar a acusação, de acordo com Deuteronômio capítulo 19, versículo 15. Veja, em crimes capitais, como diz Números 35, 30, Deuteronômio 17, 6, uma única testemunha não bastava para condenação. Além disso,
o acusado, ele tinha que ser o primeiro a atirar a pedra na execução da sentença. Deuteronômio 17:7 fala sobre isso, tornando mais difícil fazer acusação falsa. Porque imagine, se ele estivesse fazendo uma acusação falsa, ele naquele momento seria confrontado com a possibilidade de iniciar com a morte daquela pessoa que ele estava acusando. E se uma acusação fosse provada como falsa, esse falso acusador, ele sofria a mesma pena que era para ser imposta sobre aquele acusado. Ou seja, se fosse uma pena de morte, essa pessoa que levantou um falso testemunho contra ela, uma falsa acusação, deveria morrer. Algumas pessoas podem achar que isso é muito radical, mas perceba, essas medidas judiciais estabelecidas por Deus visavam proteger os inocentes da injustiça. O profeta Zacarias, ele reforça a importância da verdade dentro de um contexto de tribunal. Ele aconselha assim, Zacarias 8:16, falai a verdade no julgamento, falai a verdade cada um com seu próximo, executai juízo nas vossas portas, segundo a verdade, em favor da paz. Ou seja, o que é que Zacarias, ele estava afirmando com essas palavras? Que sem verdade não pode haver justiça. Muitas pessoas perderam hoje a confiança, não é, na justiça pública. Infelizmente nós escutamos aí nos noticiários, não é, o que tem acontecido com o nosso judiciário, que se tornou mais uma outra classe política. E acontecia isso também, meus irmãos, nos tempos de Zacarias. Havia entre esses juízes muita falsidade, muita hipocrisia, muita, mas muita mentira. Juízes, acusadores, testemunhas e advogados têm a obrigação de defender a verdade. Juízes devem ser incorruptíveis. Acusadores não devem agir por vingança. Testemunhas devem ser verídicas. Advogados não devem distorcer os fatos como muitos o fazem. O acusado deve confessar a sua culpa. Essas pessoas aqui que se envolvem em algum tipo de julgamento, em um tribunal, devem abraçar a verdade. Todos no processo jurídico têm a obrigação de defender a verdade e a justiça. Toda a verdade e nada além da verdade. Isso é um moto, né, que é usado nos tribunais, mas deveria ser de fato vivido. Deveria ser aplicado pelos magistrados, pelos advogados, pelas testemunhas, pelos acusados e acusadores. No 9º mandamento, meus irmãos, Deus está proibindo qualquer forma de falsidade. O profeta Oséias destaca a gravidade dos pecados de Israel, incluindo mentiras. A proibição, veja, vai além do tribunal, porque as palavras de Oséias 4, versículo 2, abrangem todas as formas de mentiras, de enganos no cotidiano. Então, Oséias está dizendo aqui que todo tipo de mentira, de falsidade, de engano deve ser abandonado na vida do povo crente. Qualquer omissão ou distorção da verdade, seja grande, seja pequeno, viola o 9º mandamento. Meus irmãos, Deus, Ele nos deu a capacidade de falar para abençoar. Deus nos deu a capacidade de falar para edificar, mas o pecado corrompe nossa fala.
Muitas vezes o pecado transforma a nossa fala em uma ferramenta de dano. A fala maliciosa pode destruir vidas e reputações. A língua, meus irmãos, tem um poder destrutivo, conforme descrito por Tiago. Tiago capítulo 3, versículo 6 e o versículo 8. Tiago, ele descreve a língua como algo que pode causar grandes danos, pode causar um grande incêndio. E o apóstolo Paulo, ele adverte sobre os pecados da fala também. Ele fala sobre o cuidado que os crentes devem ter quando abrem a sua boca. Porque a fala maliciosa é uma violação direta do 9º mandamento. Mas observe que a proibição não é somente contra a falsa testemunha, a fala maliciosa, contra a mentira, contra o engano no tribunal ou na vida cotidiana. A proibição aqui também é contra a fofoca. A proibição aqui é contra a calúnia, que também são pecados que quebram o 9º mandamento. Tem muito crente fofoqueiro. Vocês sabiam disso? É novidade para vocês? A fofoca, irmãos, é uma ferramenta que rouba a reputação das pessoas. A reputação é um tesouro valioso, segundo Provérbios 22, versículo 1. A fofoca e a calúnia prejudicam irreparavelmente, irmãos, as vítimas que muitas vezes não têm como se defender. Nós sabemos que a reputação é um bem precioso, mais valioso do que as riquezas materiais. A fofoca tenta roubar esse tesouro, causando danos profundos e duradouros às vítimas. A fofoca não apenas transmite informações erradas, mas, veja, mesmo que o conteúdo da fofoca seja verdadeiro, quando essas palavras, essa notícia, essas informações são ditas de forma maliciosa, podem causar danos. E observem, não só causa dano a pessoa, não é, que está tendo a reputação ali massacrada, mas causa dano àqueles que ouvem. Então, existe os fofoqueiros, e existe aqueles que dão ouvidos aos fofoqueiros. O puritano Thomas Watson, ele disse o seguinte sobre isso. Observe. Aquele que espalha a calúnia tem o diabo na língua, e aquele que a recebe tem o diabo no ouvido. Então, sempre que nós damos ouvido à fofoca, somos levados a fazer julgamento sobre outras pessoas, quando não nos cabe julgar nessas circunstâncias. O problema, meus irmãos, é que a maioria das pessoas adora ouvir um pouco de fofoca. Essa é uma verdade. Os seres humanos gostam de ouvir fofocas. Se não fosse assim, não teria tantos programas, né, televisivos, ou no YouTube, ou em outras redes sociais, que falam de fofocas dos famosos. Meus irmãos, antes de falar sobre outras pessoas, devemos considerar se nossas palavras são verdadeiras, ou se essas palavras que a pessoa está falando são verdadeiras. Antes de falarmos, irmãos, sobre qualquer outra pessoa, devemos pensar se o que nós estamos falando a outra pessoa, sobre determinada pessoa, vai produzir edificação. Se eu estou com a intenção correta no meu coração. Veja, deixa eu colocar para vocês aqui algumas questões que nós devemos considerar antes de abrirmos a nossa boca para fofocar. O que você vai falar para o seu irmão ou para a sua irmã
é verdade? Você averiguou os fatos? Você ouviu corretamente? Será que o que você vai falar é necessário? Como é que você diria essas palavras se a pessoa que você vai falar dela estivesse na sua frente? Você que está ouvindo a fofoca, ou que vai ouvir a fofoca, você deve, como crente, interromper a pessoa que vai contar a fofoca para você. Proponha a ela naquele momento a mudar de assunto. Ou diga para ela assim: vamos orar. Interrompa mesmo. Redirecione a conversa para algo construtivo. Porque isso é uma maneira de combater o pecado da fofoca, meus irmãos. Também questionar se a pessoa falou diretamente com a pessoa envolvida. Se ela foi lá e seguiu as diretrizes de Mateus 18:15. Irmãos, isso aqui é muito importante e eu quero que vocês, como igreja do Senhor, nós como igreja do Senhor, possamos dar devida atenção para Mateus 18:15. Veja o que Jesus ele disse: se teu irmão pecar contra ti, qual deve ser sua atitude? O que é que você deve fazer? Você vai logo levar o irmão para o tribunal? Não. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Você e ele. Você e ele. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se não, leva outra testemunha. Se não resolver, leva para o conselho da igreja. É assim que a Bíblia nos ensina. Então, meus irmãos, nós temos que ter muito cuidado com esse tipo de comportamento, porque isso traz grandes prejuízos para a nossa comunhão, para o crescimento espiritual da igreja. Nós devemos cuidar para que nossas atitudes não deem um falso testemunho cristão para outras pessoas. Eu quero que vocês possam olhar para as palavras de Paulo em Efésios 4, 24 e 25. Veja o que Paulo diz. Como deve ser o nosso procedimento? Ele diz assim, Efésios 4, 24 e 25. E vos revistais o novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Se você for para o Salmo 34, 13, você vai ver o salmista dizendo: guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem dolosamente. Então, nós devemos avaliar cuidadosamente o nosso comportamento nessa área. Se necessário, nós devemos fazer o quê? Primeiro, se arrependa. Peça perdão. Segundo, busque viver de acordo com a verdade. Segunda coisa que nós devemos observar aqui, no 9º mandamento. O que é que o 9º mandamento promove? Irmãos, isso aqui está muito claro. O 9º mandamento promove a verdade. Nós somos chamados para ser um povo da verdade. Se formos políticos, somos chamados para sermos honestos sobre o nosso histórico, sobre o histórico do nosso adversário, sobre as propostas que fazemos nos palanques. Se formos comerciantes, somos chamados para negociar honestamente com as pessoas. Se somos jornalistas, somos chamados para apresentar todos os fatos. Se formos juízes, somos chamados para sermos imparciais. Se formos testemunhas, somos chamados para sermos coerentes com os fatos. Meus irmãos, nós somos chamados para ser esse povo da verdade, porque servimos a um Deus que diz a verdade. Deus, o Pai, é verdadeiro. A Bíblia diz lá em Romanos 3, 4: seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem.
Deus, o Filho, é verdadeiro. A Bíblia diz que ele veio do Pai, cheio de graça e de verdade, e dolo algum se achou em sua boca, pois ele é a personificação da verdade. Jesus disse: eu sou a verdade. E todo aquele que dá verdade, e todo aquele que é da verdade, disse Jesus, ouve a minha voz. João 18:37. Deus, o Espírito Santo, também é verdadeiro. Na verdade, a Bíblia chama o Espírito Santo de o Espírito da verdade. 1 João 4, versículo 6. Então, meus irmãos, observem. Se o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, eles são verdadeiros, se Deus é verdadeiro, então, meus irmãos, nós somos chamados a agirmos dessa maneira. Devemos nos firmar na verdade. Se Deus é verdadeiro na sua palavra, no que Ele fala, no que Ele faz, devemos também ser verdadeiros no que nós falamos, no que nós fazemos, no que nós pensamos, para com Deus e para com o nosso próximo. Irmãos, dizer a verdade significa pensar e dizer o melhor sobre as pessoas. Você que está aqui nessa noite, você pensa e diz o melhor sobre os seus irmãos, sobre as pessoas? Será que nós pensamos assim? Em vez de suspeitar das motivações do nosso próximo, devemos supor o melhor com base naquilo que disseram ou fizeram. Esse deve ser o nosso procedimento. Pensar o melhor das pessoas e não o pior. É assim que a Bíblia nos ensina a viver, meus irmãos. Dizer a verdade, irmãos, também significa defender as pessoas quando são atacadas injustamente. O pecado do silêncio é tão real quanto o pecado da fala, meus irmãos. O pecado da omissão precisa ser combatido, irmãos. Às vezes, veja, o pecado, eu sei que ele precisa ser confrontado. E mais ainda nesses casos, quando há omissão. Quem ama, veja, quem ama a Deus, ama o próximo. Mas a lógica qual é? Quem ama a Deus, fala a verdade. Infelizmente, irmãos, normalmente é o amor que falta. Quando há fofocas, quando há falsidade, quando há mentira, é porque faltou amor. Infelizmente, meus irmãos. Agora, deixa-me dizer outra coisa para vocês. Alguns cristãos, eles estão, às vezes, tão dispostos, para falar a verdade, nua e crua, que às vezes agem de uma maneira tão cruel, que acaba acabando com a pessoa. Eu sei que nós precisamos confrontar as pessoas, mas a Bíblia diz que o nosso confronto com as pessoas deve ser um confronto em amor. Existem verdades que nós precisamos falar no rosto da pessoa, cara a cara, mas essas verdades, elas precisam ser ditas em amor. Então, nós somos chamados, meus irmãos, para promovermos a verdade, a falarmos a verdade, a defendermos a verdade, porque a verdade é um atributo do nosso Deus, e porque nós fomos criados, meus irmãos, para sermos semelhantes ao nosso Deus, imitarmos o nosso Deus. Então nós devemos apoiar, defender e sustentar a verdade em nossa vida, no nosso lar, na nossa igreja e na nossa sociedade. Terceiro, existem alguns exemplos bíblicos relacionados ao 9º mandamento. Não sei se você já observou, mas na Bíblia há muitos mentirosos. Muitos mentirosos. Houve, por exemplo, a serpente que mentiu para Eva, lá no Jardim do Éden, quando disse a Eva que ela poderia comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, que nem ela nem Adão morreriam. Só que o casal
né? Primeiro Eva, depois Adão, eles foram enganados, foram tentados por Satanás, caíram na tentação de Satanás, porque Satanás, ele é o pai da mentira. Houve outra pessoa, bem conhecida nossa, Jacó, que enganou o seu irmão Esaú, levando ele ali a vender o seu direito de primogenitura. Enganou na cara de pau. Enganou não só ele, mas enganou também o seu sogro. Houve também o caso da mulher de Potifar. Lembra aquela mulher que tentou seduzir José? Mas José fugiu dela. Só que ela mentiu, acusando José de ter assediado ela. Houve também os homens que Jezabel subornou para que testificasse contra Nabote. Houve os profetas mentirosos que criticaram Jeremias. E é claro, houve também todas aquelas mentiras que as pessoas diziam sobre o Senhor Jesus Cristo, que foi condenado por causa dessas acusações mentirosas. Mas, irmãos, a história mais assustadora de enganação ocorreu na igreja primitiva. Nós falamos um pouco na semana passada sobre isso, que é a história de um casal chamado Ananias e Safira. A mentira mortal. Se você abre sua Bíblia em Atos 5, você vai ver a história desse casal. Ananias e Safira eram membros da primeira igreja em Jerusalém. Tempos, irmãos, de grande entusiasmo espiritual, com Jesus ascendido ao céu e o Espírito Santo derramado sobre a igreja. Os apóstolos pregavam o evangelho e realizavam milagres, atraindo muitas conversões diárias. Havia na igreja unidade, generosidade. Os cristãos, eles viviam em união, eles compartilhavam seus bens, cuidavam das necessidades uns dos outros. E a prática de vender propriedades, a prática de doar os valores, era um sinal de compromisso com Cristo. E um homem chamado Barnabé, ele vendeu uma das suas propriedades e deu todo o valor aos apóstolos. E é claro, ele recebeu o reconhecimento da igreja. E aí o casal percebeu que poderia também ser louvado pela igreja e resolveu fazer algo um pouco parecido, mas com engano. Uma meia-verdade. Meia-verdade é mentira. Venderam um campo e reteram a metade do valor e eles deram a outra, dizendo que aquela metade que foi dada aos apóstolos, a igreja, era o montante do valor do campo. E aí então, nós percebemos, irmãos, como a mão de Deus pesou sobre a mentira daquele casal. Pedro confronta Ananias, revelando a mentira, revelando a influência demoníaca de Satanás sobre ele. Satanás encheu o coração de Ananias com mentiras. Mentira vista como abominável a Deus, porque Deus odeia a falsidade, irmãos. Pecado não apenas contra Pedro, não somente contra a igreja, mas pecado principalmente contra Deus. A mentira aqui foi considerada como pecado contra o Espírito Santo. E as consequências? Juízo. Ananias morreu, foi fulminado imediatamente após a repreensão de Pedro. Safira poderia ter chegado até Pedro e ter dito: olha, me perdoe, eu peço perdão a Deus porque eu fui enganada pelo meu marido. Não, ela era mentirosa também, seguiu os mesmos passos do seu esposo, teve o mesmo destino, foi fulminada. Sabe o que aconteceu? O texto bíblico diz que grande temor se apoderou de todos os ouvintes. Isso reforçou a seriedade do pecado de mentir contra Deus. Irmãos, a história
desse casal enfatiza a necessidade de honestidade, de transparência na vida comunitária. A história desse casal destaca a gravidade do pecado de mentir a Deus. E as consequências disso é a justiça divina caindo sobre o indivíduo que mente, que não se arrepende. Mentir, meus irmãos, é uma característica regular dos não regenerados. Mentir é uma característica dos ímpios. Provérbios 18, 8, Provérbios 26, 22, diz que o ímpio tem prazer na mentira. É claro que nem todos, não é? Nós sabemos que existem pessoas honestas, mas eu estou me referindo à natureza não regenerada. A natureza não regenerada ama a mentira. Só que as consequências são terríveis. Porque lá em Apocalipse 21, versículo 8, Apocalipse 22, 15, diz que os mentirosos não entrarão no reino dos céus. Não entrarão na cidade celestial. Quarto lugar, como é que esse nono mandamento se relaciona com Cristo? Meus irmãos, só existe um homem que nunca mentiu, que nunca falou falsamente. O nome dele é Jesus de Nazaré. O Senhor Jesus Cristo é a personificação da verdade. Ele afirmou em João 14,6: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Por isso, diversas vezes nós notamos que o Senhor Jesus afirmou: em verdade vos digo. Para vocês terem uma ideia, somente no Evangelho de João a palavra verdade aparece várias vezes. Vou exemplificar aqui. João 1,14 diz assim: vimos sua glória, cheio de graça e verdade. João 1,17, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. João 8,45, porque vos digo a verdade. João 17,17, santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Meus queridos irmãos, essa é a verdade sobre Jesus. Ele é a personificação da verdade. E qual é a verdade sobre você? Qual é a verdade sobre você? Quais são as mentiras que você tem contado? Quais são as mentiras que você conta a si mesmo? Quais são as mentiras que você tenta contar a outros? Eu quero dizer para você que a maior mentira é a que vivemos todos os dias. A mentira que nos esforçamos tanto para sustentar. É a mentira de que somos por dentro aquilo que fingimos ser por fora. Jesus, ele disse: ai de vós, hipócritas, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. O salmista Davi, ele escreveu: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? E ele mesmo responde. Nós vemos aqui no início do momento da confissão: o que de coração fala a verdade, o que não difama com sua língua. Sabe qual é a implicação disso? A implicação é que as únicas pessoas que são dignas de entrar no reino de Deus são as pessoas que observam o nono mandamento. Será que nós somos essas pessoas? Será que você é essa pessoa que obedece perfeitamente o nono mandamento? Não. Nem eu, nem você. Nenhum de nós somos aptos
a entrar no reino de Deus por meio das nossas obras, por meio daquilo que nós somos, porque nós somos miseráveis pecadores. Sim, nós somos mentirosos. Jesus, ele disse que o lugar dos mentirosos, sabe onde é? No lago que arde com fogo e enxofre. E que todo aquele que ama e pratica a mentira será excluído de sua cidade eterna para sempre. Cada mentiroso, de acordo com o padrão de Deus, merece morrer. E depois que morrer, deve enfrentar eternamente a ira de Deus contra o pecado. Meus queridos irmãos, a verdade sobre nós é que somos tão culpados que o próprio Filho de Deus teve de ser crucificado para pagar pelos nossos pecados de mentira. Jesus morreu pelos nossos pecados de engano, de falsidade, de hipocrisia. Agir como se fôssemos espiritualmente perfeitos, irmãos, é uma mentira. E mais, é uma enganação e uma negação da graça de Deus. Porque somente a graça de Deus é que tem o poder para nos salvar. E para que nós sejamos salvos, nós precisamos reconhecer o quão vil nós somos, o quão pecadores nós somos, o quão mentirosos nós somos. É apenas quando dizemos a verdade sobre nosso pecado que conseguimos ver o quanto nós precisamos de um Salvador. Porque o próprio Jesus, ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Devemos, irmãos, lembrar que há refúgio na justiça daquele que é a verdade, Jesus Cristo. É nele que nós temos que nos refugiar, irmãos. Em Jesus, nossos enganos, nossos erros, nossas hipocrisias, nossas mentiras, nossas fofocas, nossas informações não são mais debitadas em nossa conta, porque Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, queridos. O povo de Deus é um povo da verdade, irmãos. Devemos honrar e dizer a verdade. Devemos defender e discernir a verdade. Nós devemos amar a Bíblia como palavra de Deus, que é a verdade, sem qualquer mistura de erro. E nós devemos encarnar a verdade no nosso dia a dia. Porque se nós dizemos que confiamos no sacrifício de Cristo e que Ele nos perdoou, agora devemos viver uma vida totalmente diferente. Devemos odiar a mentira, devemos odiar o engano, devemos odiar a hipocrisia, porque nós somos o povo da verdade. Por uma simples razão: porque Deus é verdadeiro, o nosso Deus é verdadeiro. Então, irmãos, em um mundo repleto de informações enganosas, em um mundo que promove a falsidade, que promove o engano, nós devemos estar ancorados na verdade. E devemos aplicar essa verdade em todas as áreas da nossa vida. Por exemplo, você tem que aplicar essa verdade ao seu casamento. Priorize a comunicação aberta e honesta com o seu cônjuge. Evite esconder informações ou manipular a verdade. Valorize a verdade como base para construir confiança e respeito mútuo. Isso vai fortalecer o seu relacionamento, vai promover uma conexão mais profunda com seu esposo, com sua esposa. Também você deve aplicar isso à criação dos seus filhos. Seja um exemplo de sinceridade, um exemplo de honestidade para os seus filhos. Ensine-os a valorizar a verdade desde cedo. Mostre como
A verdade influencia as escolhas e as relações na vida. Corrija seus filhos, oriente seus filhos com base na verdade. Mostre para eles as consequências da mentira. Encoraje eles a serem honestos, a serem verdadeiros, porque nós somos o povo da verdade. E no trabalho, pratique a verdade no ambiente de trabalho. Cumpra as promessas que você faz no trabalho. Seja transparente em suas transações. Evite o engano. Evite as manipulações. Construa relações de confiança com colegas, com superiores, através da sinceridade, através da honestidade em todas as interações. Nós somos chamados para isso. E na escola, na universidade, cumpra com os padrões éticos de trabalho escolar. Evite o plágio. Seja honesto nas suas pesquisas e nos seus trabalhos. Cultive amizades baseadas na verdade, no respeito mútuo. Não fale mentiras. Não fale mentiras. Seja sincero. Seja uma pessoa íntegra. Você tem condições para viver assim. Sabe por quê? Porque você foi resgatado. Você estava nas trevas e agora você está no reino da luz. E agora nós temos as condições necessárias por causa da graça, por causa do poder de Deus, por causa do Espírito Santo que habita em nós. Temos essa capacidade, porque nos despimos do velho homem e nos revestimos do novo homem que é procedente da verdade. Então, o Deus da verdade nos chama a amar a verdade, a nos deleitarmos na verdade, a falar a verdade e andar na verdade. A igreja é coluna e baluarte da verdade. Em uma época de mentiras, nós como igreja somos baluarte da verdade, coluna e baluarte da verdade. Que Deus nos ajude a viver assim, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e nos fortaleça. Vamos orar nesse momento? Quero convidar os diáconos para que se acheguem até a mesa do Senhor. Nós vamos orar. Oremos, irmãos. Senhor, a Tua verdade nos confronta domingo após domingo. A Tua verdade mostra as nossas mentiras, as nossas hipocrisias, as nossas falsidades, os nossos enganos. Mas nós fomos conquistados por Ti, não mais para viver escravizado pelo pecado, mas agora devemos ver uma vida de honestidade, de integridade na Tua presença, ó Deus. Ajuda-nos, tira a mentira dos nossos lábios, tira o engano da nossa mente, ó Deus. Porque nós somos o povo da verdade, porque Tu és o Deus de toda a verdade. Perdoa-nos, ó Deus, quando por muitas vezes agimos com hipocrisia, com engano, com falsidade, com mentiras. Que o Teu Espírito Santo produza em nós nesse momento vergonha, tristeza, para que venhamos nos arrepender e abandonar esse caminho de mentira, de falso testemunho. Senhor, seja com Tua igreja. Não chegamos ainda na perfeição,
Um dia chegaremos lá, um dia o Senhor que começou a boa obra em nós, há de completá-la no dia de Cristo. Mas até lá, há muitas ervas daninhas na nossa vida que precisam ser removidas. Há muitas rugas que precisam ser tiradas, até que sejamos apresentados a Ti, ao nosso noivo, como uma noiva perfeita, sem mácula, sem ruga, sem pecado. É verdade que fomos libertos do pecado, mas a presença do pecado ainda se faz presente nos nossos corações, no velho homem, que precisa ser mortificado diariamente. Nos ajude, Senhor, nos ajude, nos santifique. Santifique, Senhor, ó Deus, os nossos pensamentos, as palavras que saem da nossa boca, que sejam palavras que produzam edificação àqueles que ouvem, e não vergonha, e não dor, e não mácula, e não injustiça, mas que nós sejamos promotores da justiça, Senhor, defensores da verdade. Ajuda-nos, ó Deus. Essa é a nossa súplica a Ti nessa noite, em nome de Jesus, amém. Mais uma vez eu peço para que vocês abram suas Bíblias, agora em Mateus 26, a partir do verso 26. Som. Nós acabamos de ouvir a proclamação do Evangelho. Agora nós veremos a proclamação do Evangelho, porque a mesa do Senhor é a proclamação visível da obra do Senhor Jesus Cristo, que se deu por nós na cruz do Calvário. Diz assim, Mateus 26, a partir do versículo 26 até o 30. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu corpo. É o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Meus irmãos, esse é um momento especial para toda a igreja, porque nesse momento, assim como fomos edificados pela palavra, seremos também edificados ao comermos do pão, o pão que representa o corpo de Cristo, que foi partido na cruz do Calvário, e beberemos do cálice, contendo o vinho, que é o símbolo da nova aliança, no sangue do Senhor Jesus Cristo. E a promessa é que, ao participarmos da ceia, ao nos lembrarmos do que a ceia representa, das informações contidas na ceia do Senhor, nós somos edificados. A nossa fé é fortalecida, porque nós entendemos que quando comemos o pão e bebemos o cálice, nós estamos nos alimentando do próprio Cristo, pela fé. Entendemos que quando oramos, pedindo a bênção de Deus sobre os elementos, o pão continua sendo pão, o vinho vai continuar sendo vinho, não vai haver nenhuma transformação. Mas nós entendemos biblicamente que Jesus está espiritualmente presente na ceia, no pão e no vinho. Então nós nos alimentamos pela fé de Cristo, e também nós somos levados pela fé até o trono da graça, onde Cristo está intercedendo por cada um de nós. E aí nos lembramos, meus irmãos, discernimos, não é? Discernimos o corpo
Isso significa que nós discernimos o sacrifício de Cristo e discernimos que nós somos o corpo de Cristo. Nós entendemos que fomos salvos por Cristo, mas fomos salvos não para vivermos uma vida isolada, mas para vivermos uma vida de unidade, de comunhão uns com os outros. Então eu convido você que é presbiteriano, você que é congregacional, você que faz parte de qualquer igreja genuinamente evangélica, que está em plena comunhão com a sua igreja, que não está disciplinado, você pode participar conosco nesse momento. Você que já foi batizado também, já fez a sua pública profissão de fé, você pode participar conosco desse momento de edificação. Vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus para esse momento. Senhor, mais uma vez nos colocamos à tua presença em oração, agora, ó Deus, para suplicar a tua bênção sobre esse momento que teremos na tua presença, pois tememos e trememos diante de ti, Deus glorioso, Deus santo, e nos alegramos em ti, porque o Senhor é Deus de amor, de misericórdia, de graça, que nos enviou o Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe, ó Deus, esses elementos, o pão e o vinho, que tiramos do uso comum para esse momento de edificação. Que ao comermos o pão e bebermos o cálice, a nossa fé seja fortalecida. Que os nossos joelhos, que muitas vezes estão trôpegos, sejam endireitados para que possamos andar de maneira correta nos teus caminhos, ó Deus. Abençoa-nos nesse momento, rogamos a tua bênção para esse momento, e que também nos lembremos da unidade que devemos ter uns com os outros, porque somos o corpo de Cristo. Só nós não somos igreja, juntos nós somos a igreja do Senhor, o corpo de Cristo, e Cristo é o cabeça da igreja, aquele que nos comanda, aquele que nos orienta, aquele que nos guia. Ó Deus, abençoa-nos nesse momento. Oramos em nome de Jesus. Amém. Você que vai receber nesse momento o pão e o cálice, que você possa então já comer do pão e beber do cálice, ok?
Ficou alguém sem receber os elementos? Ergam das suas mãos para que possamos lhe servir. Todos receberam? Vamos ficar de pé, meus irmãos. Vamos cantar um hino como o Senhor fez naquele dia, quando ele seria entregue. Quero convidar os diáconos para que se acheguem até a mesa do Senhor. E nós cantaremos o hino com toda a alegria do nosso coração. Depois, o presbítero Gelson vai estar orando, encerrando o nosso culto. Depois estarei impetrando a bênção apostólica.
Senhor Deus, a nossa oração nesse momento, que o Senhor abençoe os nossos irmãos, os nossos amigos e visitantes durante essa semana, dando proteção para todos nós, em nome de Jesus. Amém. E agora, meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o poder e as doces consolações do Espírito Santo repouse sobre nós e sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Pode sentar, meus irmãos. Nós estamos recebendo nessa noite alguns visitantes. Estamos recebendo 2 familiares do pastor Uberval. Queria que você se identificasse aí para que eu lhe identifique. Isso, muito bem. São mais, né? São 3, não é isso? Ah, ok. Também nessa noite nós estamos recebendo, né, um colega de trabalho do presbítero Paulo Terra Nova, a Lindomar. Lindomar está ali, muito bem. Ela, seu filho? Ok, muito bem. Também a Rita, né, que está aqui nos visitando, né, nessa noite. E tem outro visitante? Não? Só esses? Ok. Tem um visitante ali, muito bem, que está com o William, né? Ok, vamos saudar esses visitantes com nossa frase costumeira. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Voltem outras vezes mais, né? Nossas portas estarão sempre abertas para poder receber vocês aqui na nossa igreja. Meus irmãos, nós convidamos aqueles que estão com uma certa dificuldade de estar aqui conosco na quinta, para que venha toda quinta-feira orar conosco, estudar um pouquinho da palavra de Deus. Estamos estudando a carta de Tiago, e eu tenho certeza que aqueles que estão vindo têm sido abençoados, não é, com esse momento de oração e de ensino. Ok, meus irmãos? Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, nos livre do mal e nos dê uma semana abençoada no nome do Senhor Jesus. Amém.